A gente está aqui no Piauí, mas vamos direto para o Peru. Sabe por quê? A gente vem acompanhando e cobrindo o caso, infelizmente, da brasileira Juliana Marins, que faleceu agora há alguns dias, depois de 4 dias de uma queda lá no vulcão Rinjani, na Indonésia, né? E a gente vem especulando muitas situações, o porquê da queda dela, o porquê da demora em resgatá-la, o solo ali arenoso, de pedra-pumes, tudo muito dificultoso para realizar o resgate dela. E as pessoas sempre fomentando essa conversa e perguntando por que isso, por que não fizeram aquilo, falaram do drone e tudo mais. Então, são muitas questões que são difíceis até para nós, que não estamos lá, compartilhar alguma notícia, né? É muito difícil para a gente tecer uma opinião sem saber de fato o que aconteceu. E agora eu tenho o prazer de conversar com o Pedro Halck, minha gente. O Pedro, ele é montanhista, ele já escalou várias e várias montanhas, acabou de fazer o cume de uma com mais de 6.000 metros na Bolívia. Ele é montanhista, tem ali respaldo para falar para a gente. Agora a gente vai entender um pouco mais sobre como era o vulcão, o porquê da queda e por que existiam tantas dificuldades no acesso até o local do resgate. Pedro, primeiramente, muito obrigada. Eu estou muito feliz de conversar com você. Eu vi a fala do Pedro nas redes sociais, deu entrevista para vários veículos de comunicação. Eu pensei, pronto, a gente precisa conversar com ele. Pedro, seja bem-vindo ao Revista. Obrigado, Ellen. Bom dia a todos. Bom, pessoal, estou muito feliz de poder estar aqui, conversar com vocês. É um caso meio triste, né? Meio triste não, é muito triste o que aconteceu, um acidente, uma pessoa tão jovem perder a vida de uma maneira que todo mundo percebeu que seria evitável, né? Exatamente. Pode continuar, Pedro. Bom, esse caso da Juliana, ele suscitou inúmeras dúvidas das pessoas, né? Muita gente comentando que poderia ser empregado um drone para levar para ela mantimentos, ou que as pessoas que estivessem lá poderiam descer em uma corda, amarrar ela, trazer ela para cima no vulcão, falando que poderia ter tido um helicóptero que teria chegado lá e ter tirado ela daquele local. Outras pessoas falando que o governo brasileiro poderia ter mandado um avião com socorristas qualificados. Enfim, né, gente? Nada disso aconteceu. E eu tô aqui para explicar um pouco sobre como que é complexo um resgate em montanha. As pessoas acham que tirar alguém de uma situação daquelas só precisava de vontade, mas não é bem por aí, né, Ellen? Pedro, você, inclusive, nas redes sociais, né, do seu Instagram pessoal, você explica exatamente sobre isso. E o que a gente quer entender hoje são as condições da montanha. Por exemplo, o solo, você falou, né, que é de pedra-pumes, ele vai se desgastando à medida que você vai andando nele. Então, por exemplo, você vai fazendo aqui a caminhada e vai deixando o solo para trás, ali as pedras, e até para um resgate acontecer, e a ancoragem também é difícil, porque aquele tripé que é utilizado para ancoragem, para pessoas que fazem rapel, que fazem esses resgates, é difícil fincar ali porque o solo, ele não permite, né? Explica um pouco sobre como era o solo ali daquele vulcão e sobre toda essa dificuldade, inclusive até das pessoas que foram fazer o resgate, que não eram, infelizmente, muito bem trabalhadas para isso mesmo acontecer. Qualificadas, essa é a palavra. Vamos lá, então. Essa questão da rocha do vulcão, ela é bem importante que as pessoas entendam como ela é. Essa rocha é uma pedra pómez, tá? É uma rocha super porosa. Se você pega um bloco rochoso grande, ele pesa um papel, né? Então, qualquer coisa que você vai pendurar nessa rocha, ancorar nessa rocha, amarrar uma corda, etc., ela não vai resistir, ela vai quebrar. O local onde a Juliana também caiu, é bem importante que a gente entenda como ele é. Era uma vertente inclinada, ela tinha mais ou menos 60 graus de inclinação. Então, 60 graus é isso aqui, gente, tá? E em cima da vertente, você tinha muitas dessas pedras pómenes, tamanho de brita, né? Tamanho de seixo, fazendo um pacote de sedimentos de vários centímetros, 60 centímetros mais ou menos. E é como se você tivesse um sedimento de bolinha de gude. Então, imagina você numa inclinação dessa daqui e você tentando ficar em pé em uns 60 centímetros de bolinha de gude. Você vai ficar escorregando.
A Juliana, quando ela caiu pela primeira vez, ela conseguiu achar uma ravina onde ela conseguiu se abrigar para parar de ficar escorregando. Mas ao longo desse tempo, dessa demora de resgate, ela foi perdendo sustentação, escorregando mais e mais e mais. Porque quando chegou a noite, aquela ravina onde ela estava exposta à chuva e ao frio. Então ela foi procurar abrigo e acabou escorregando ainda mais. Não é? Então você imagina o seguinte, ela acabou de escorregar. Os colegas dela, que são turistas, amadores, eles não conhecem sobre resgate, eles tentaram fazer várias coisas, mas era impossível. Então, o próprio guia depois tentou chegar até ela, mas não tem como você chegar lá sem uma corda. E não tem aonde você amarrar uma corda, não tem aonde você colocar uma corda. Daí a necessidade de você ter aquele tripé que você falou. Esse tripé, ele é usado pelos bombeiros, né? É usado também em empresas que fazem trabalho em altura, que fazem limpeza predial. Desculpa que eu tô na montanha, estou um pouquinho de tosse. Tranquilo. Não é fácil de você conseguir esse equipamento. Então é o seguinte, primeiro você teve esse acidente, ela escorregou. Agora é o seguinte, quem tentou fazer a primeira ajuda, o primeiro resgate, eram as pessoas que estavam ali. As pessoas especializadas em resgate, elas estavam em outro local. Então, para você ter o chamado, para essas pessoas saberem que existe a necessidade de um resgate, tudo isso leva muito tempo. Claro. Eu trabalho também com resgate de maneira voluntária e eu sei quando geralmente isso acontece. As informações sejam truncadas, as informações chegam imprecisas. Então, é tudo muito complicado você agir, porque você não sabe ter certeza daquilo que aconteceu, aquilo que você precisa levar. E, de fato, isso aconteceu nesse resgate. Quando os resgatistas, enfim, conseguiram chegar perto da Juliana, a Juliana já tinha escorregado, mais ainda, e a corda que eles tinham levado era pequena demais para o local que ela estava mais abaixo ainda. Infelizmente, então, Pedro, é um conjunto de coisas, né? É um conjunto de fatores que fez com que esse acidente fosse fatal. A questão do tempo, a questão das pessoas que fazem o resgate estarem em outro ambiente, a dificuldade do solo. De fato, foi algo assim fatal mesmo. Você acha, Pedro, que é algo que a gente vem falando também, tentando entender, que o parque não estava apto, então, para fazer esse tipo de atividade? Porque não é a primeira morte, né? A gente já vem acompanhando, já foram cerca de 8 mortes ao longo dos últimos anos. Você acha que esse parque, ele precisa de toda uma outra reformulação para ter, de fato, uma segurança 100% para os turistas? Eu acho que o parque estava desorganizado, sim. Uhum. Se ele tivesse organizado, ele poderia ter dado uma resposta mais rápida. Ele poderia ter um local onde esses equipamentos de segurança poderiam estar ali prontos para serem usados e a equipe poderia ter se mobilizado mais rápido para chegar até a Juliana. É verdade. Então houve, de fato, uma desorganização. Isso. A gente sabe que foi negligência completa do parque. Infelizmente, a Juliana Marins veio a óbito. E para a gente encerrar essa conversa, e já parabenizando o seu trabalho, Pedro, eu sou uma pessoa aventureira. Quem olha o meu Instagram vê que eu faço kite, já fiz rapel. Não como vocês, só de 80 metros, e para mim 80 metros é muita coisa. Voo de parapente, faço várias coisas legais. E eu quero continuar fazendo as minhas aventuras. Eu quero continuar vivendo essas experiências. Quem escala uma montanha, você como alpinista, você é alpinista também, né? Eu não sei a diferença. Você pode explicar? Alpinista e montanista? O montanhismo é o montanhista, né? A pessoa que escala montanhas, né? Sem uma definição de um local específico. O alpinista é uma nomenclatura que a gente usa para quem escala na Cordilheira dos Alpes, na Europa, né? Pronto, bacana. E eu estou agora aqui nos Andes, né? E o pessoal que chama muito quem sobe montanha aqui de andinista. Que legal. Então, falando ainda sobre quem faz esse tipo de trabalho, enfim, dessas experiências mais radicais, tem um porquê, né? Tem um motivo. Você tem o seu estilo de vida e as pessoas vêm falando, criticando o estilo de vida da Juliana. E eu queria, só para a gente encerrar, que você falasse para essas pessoas que ainda querem viver suas experiências, que não tenham medo, mas, claro, procurem um lugar seguro, onde tenha segurança específica, aquele aparato, que no Brasil a gente vê isso, né? No seu
seu vídeo você fala que o Brasil tem sido um país privilegiado, onde lugares como esses de montanhismo, de rapel, enfim, a gente pode contar com a segurança plena. Mas eu quero que você encoraje aqui os nossos telespectadores a não deixarem de viver os seus sonhos. Bom, pessoal, primeiramente a gente tem que dizer o seguinte, né? Que o sonho é pessoal, o sonho é daquela pessoa. Você não pode achar que o seu sonho seja melhor do que os outros. Então, assim, eu acho ruim as pessoas criticarem a Juliana porque ela estava realizando o sonho dela, né? Eu também quero fazer uma viagem de mochilão, ficar um ano fora só viajando. Apesar do meu trabalho também ser viajar, eu visito sempre os mesmos locais, né? Agora eu tô aqui no Peru, antes estava na Bolívia, depois eu vou pro Kilimanjaro, depois eu vou para a região do Everest. Enfim, sonho é sonho e não tem que ser criticado. Agora, se você gosta de atividades na natureza, se você gosta de esportes de aventura, ou você se qualifica, né, procurando fazer cursos para você poder fazer tudo isso com segurança, ou você procura uma agência que tenha uma boa reputação, procura saber sobre os guias que trabalham nessa agência, se ele tem experiência, se eles têm capacitação para trabalhar com emergências. Tudo isso vai fazer diferença na hora de que algo dê errado. Beleza. Pedro, muito obrigada. Eu quero acompanhar a sua ida ao Everest. Eu quero acompanhar o Everest, a todos os outros. Ontem eu estava assistindo o documentário do Namis, acho que é assim o nome dele, nepalês, que você deve conhecer, com certeza. Nims, eu esqueci aqui a pronúncia. Que aí ele escalou aí as 8 montanhas mais altas, né? Estava assistindo em um tempo recorde. 14, desculpa, foram 14, as de 8 mil 14, metros. Pronto. E eu achei fantástico. E aí, gente, eu fico no hiperfoco. Eu adoro essa coisa radical e vou acompanhar. E quero já deixar aqui o convite, ô Pedro, para te acompanhar nessas duas andanças, para a gente conhecer um pouco mais do seu trabalho e das suas aventuras, viu? Tá certo, pessoal. Bom, se vocês quiserem acompanhar meu trabalho, o meu conteúdo que eu produzo lá no meu Instagram, que é PE Hauck, Hauck H-A-U-C-K. Tá aí. Também produzo muito conteúdo no Alta Montanha. Alta Montanha é uma empresa que eu tenho em Curitiba, uma loja de equipamentos de montanhismo, um ginásio de escalada, e a gente tem até um pub lá. E a gente produz muito material aí nesse canal do YouTube, que é Alta Montanha com L. Tá aí, minha gente, Alta Montanha com L no YouTube e no Instagram é P-Hauck. Já siga aí o Pedro para você não perder nada e se inspirar em ter essa vida aí de aventura. Pedro, muito obrigada, espero que você tenha gostado. A gente se vê na próxima, viu? Obrigado, Ellen, um grande abraço. E boa aventura aí, que eu sei que você vai continuar aí escalando aí. Eu vou acompanhar no Instagram. É verdade. Boas aventuras, seguras, com prudência e respeitando seus limites e respeitando a montanha. É isso. Um abraço, meu querido. Muito obrigada.